Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos abordar uma questão de fundo. Como se forma o pensamento conservador no Brasil? Ele não caiu do céu, ele é uma produção, e ele tem conexões internacionais, né? E ele tem instituições que produzem uma reflexão, um pensamento, uma linha de ação, e é disso que nós vamos tratar hoje, numa sociedade onde esse pensamento conservador foi ficando cada vez mais extremo, cada vez mais radical, né? E hoje se expressa na extrema-direita que nós temos atuando politicamente no Brasil. É importante compreender esse processo e, para entender disso, nós convidamos uma especialista na área, que eu quero apresentar para vocês agora. Quero apresentar a Neide Vargas. A Neide Vargas é economista, ela é doutora em Ciências Econômicas pela Unicamp, ela é professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, foi coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Conjuntura da Universidade Federal do Espírito Santo e participa do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas do Departamento de Economia da UFES. Neide Vargas, muito obrigado por ter aceito esse convite. Para nós é uma satisfação poder contar com você para nos esclarecer sobre uma questão uma série de questões que hoje todos nós nos preocupamos, né? Você acabou de publicar um texto sobre think tanks, a produção do pensamento conservador. Eu queria que você não começasse nos apresentando, primeiro esclarecendo, o que é um think tank, Neide? Silvio, eu é que agradeço essa oportunidade de divulgar a ciência em tempos em que o negacionismo é o que prospera. Bem, think tank, na verdade, são instituições, né, que visam estudar, analisar políticas públicas, né, na verdade, influenciar o pensamento dos governos e da opinião pública acerca da visão que defendem sobre esse assunto. Agora, o think tank, é importante chamar atenção, ele tem diferentes naturezas, né? E os que, em particular, a gente está analisando são os think tanks liberais, né? Em particular, o artigo que a gente escreveu fala sobre think tanks ultraliberais, né? Que aí vai um passo além de ser liberal, né? E com uma característica que a gente chama de think tank ativista. E esse think tank ativista, ele predomina, na verdade, a atuação dele no ativismo político do que na pesquisa. Eles não fazem pesquisa. E isso, na verdade, é toda uma trajetória dessa lógica de think tanks liberais aí, né, no mundo, né, que começa ali no pós-guerra. Os primeiros think tanks nascem principalmente nos Estados Unidos, no pós-guerra, né, e a partir dos anos 70, mais ou menos, né, eles mudam de natureza, né, principalmente alguns que se transformam em think tanks liberais e ativistas, né? Então, essa coisa de ativismo via think tank começa nos anos 70, eu diria que coincide com o contexto de surgimento do neoliberalismo, né? E aí, os think tanks que a gente está analisando têm essa característica, são think tanks liberais e ativistas. A gente pode chamar de instituto de pesquisa, esses think tanks, eles fazem o quê, hein? Olha bem, é como eu disse, um think tank, num conceito mais geral, a gente pode até dar exemplo, por exemplo, um FGV, né, de São Paulo, é um think tank, né, mas não é um think tank liberal e muito menos ativista. E o que se faz ali na FGV? Se faz pesquisa sobre políticas públicas, né? A característica do think tank ele está, vamos dizer, focado em políticas públicas e focado nessa ideia de influenciar governos e opinião pública, né? Mas ele pode ter... A gente poderia ter um think tank
né, vamos dizer, de esquerda, com ideias de esquerda, poderia ter isso. Não é muito comum, né? Mas isso é possível de se encontrar. E não é o meu objeto também de estudo. Meu objeto são esses think tanks liberais e ativistas, e na verdade, ultraliberais, né? Que é o caso do Instituto Mises Brasil e o Instituto Rothbard. Né? Quais são os institutos? Como? Quais são os institutos que você estudou? Os do artigo são Instituto Mises Brasil, né? E Instituto Rothbard, né? Que são todos aqui localizados no Brasil. No caso do Instituto Mises Brasil, você tem em outros lugares, outros países, né? A sede dele nos Estados Unidos, né? Mas você tem esse tipo de think tank, o mesmo nome, só que em outros países, né? No Brasil, a gente tem o nosso, o think tank Mises Brasil, para chamar de nosso, né? Neide, o que é ultraliberal? O que esse conceito abarca? O ultraliberalismo, ele acaba aí a gente talvez pudesse trabalhar os autores que fundamentam, né? Eu entendo que o ultraliberalismo ele se fundamenta muito no von Mises, né? E principalmente no autor chamado Rothbard, né? O primeiro é um autor, né? É um economista, o Mises, o von Mises, e o segundo não pode, né, ser classificado como um economista, porque o pensamento dele envolve também toda uma área, toda uma discussão, vamos dizer, filosófica, de ordem moral, né? E aí ele se coloca numa linha, vamos dizer, uma tradição, principalmente lá nos Estados Unidos, né, uma tradição do anarquismo, né? O anarquismo pautado no direito natural. Então, tem uma conexão com o direito também. O caso do Rothbard. O Mises, não. Ele já é da escola austríaca, né? E ele é um economista. Né? Apesar de também ter uma fundamentação, que a gente pode dizer, nesse campo aí moral. Mas vamos aos conteúdos, Neide. Esse ultraliberalismo, ele expressa o quê? Que valores, que propósitos? Ele expressa, na verdade, uma ojeriza, eu diria, ao Estado. Né? Esse ultraliberalismo, a gente chama de ultraliberalismo exatamente pela relação que eles estabelecem, o conceito de liberdade que eles têm, né? E a própria definição de liberdade que principalmente o Mises, por exemplo, ele vai ter, a liberdade é a ausência de coerção da parte do Estado. Eles têm um conceito que a gente chama de um conceito negativo de liberdade, né? Que entende que o que priva as pessoas, o indivíduo da liberdade, é a atuação do Estado. Claro que o Mises, vamos dizer, o mais extremista mesmo é o Rothbard, né? O Mises ainda admite alguma presença do Estado, em situações bem mínimas, né? Que seria defesa nacional, que seria a parte mais, vamos dizer, de segurança pública, né? E a parte, quer dizer, do arcabouço legal também, né? Porque você precisaria, mas o Rothbard, até o arcabouço legal, ele acha que é possível prover de maneira privada, né? Então, o Rothbard já está numa linha do que a gente chama de anarcocapitalismo, né? Que é realmente retirar o Estado de maneira plena, né? Então, os adeptos de Rothbard chegam a defender que a moeda seja privada, né? Que a segurança seja privada, a defesa nacional seja privada. Então, por isso a gente chama de ultraliberalismo, né? E na educação isso aparece assim, de maneira assim, que a gente está pouco acostumado aqui no Brasil, né? Que aparece assim, o que define a educação, a família define a educação, né? A educação é ensino domiciliar, ou seja, você não precisa de escola regulada pelo Estado, né? Escola pública é caso assim tópico no máximo, né? Assim, que o Mises aceita, o Rothbard não aceita, né? É um dos grandes defensores do ensino domiciliar. As pessoas que defendem essa ideia do ensino domiciliar, ou em inglês o homeschooling, né? Elas defendem baseados principalmente nas ideias do Rothbard. Eu vou aproveitar
e perguntar para você uma coisa. Eu li há algum tempo atrás, na revista The Economist, que eles se intitulam Nós somos os liberais, e por sermos liberais, nós defendemos os direitos dos indivíduos, não é? E não nos reconhecemos mais nesse neoliberalismo, nesse ultraliberalismo que está vigindo hoje, né? Essa observação é interessante porque diferencia o liberalismo do neoliberalismo, né? O que aconteceu que acabou fazendo esse movimento do neoliberalismo para o ultraneoliberalismo? Olha bem, é claro que, por vezes, eles costumam se autodenominar de liberais, né? Que é sempre um guarda-chuva aí que cabe todo mundo, né? Mas dentro dos liberais, quer dizer, tem os liberais clássicos, né? Que lá do século XIX, né? E que, na verdade, rejeitavam totalmente o Estado. É uma discussão basicamente sentada no mercado, né? A parte econômica mesmo. Então, os liberais clássicos tinham esse perfil, né? E aí, o que a gente tem depois disso? A gente tem os neoliberais, e eu poderia colocar entre os neoliberais o Hayek, é um neoliberal, né? O Friedman, eu considero que é um neoliberal, né? Só que esse movimento do neoliberalismo, ele vai avançando, né? E aí começa, eu digo que isso é um fenômeno, quer dizer, nos Estados Unidos eu acho que ele é mais antigo, mas para se disseminar pelo mundo afora, isso acontece principalmente a partir da crise de 2008, né? E aí você vê essa disseminação de ideias extremamente extremistas, eu diria, são ideias muito extremistas, que são essas ideias conservadoras e ultraliberais. E aí a gente, que na verdade não trabalham só o campo econômico, trabalham o campo da moral também, né? E daí essas coisas se juntam, né? A questão econômica com a questão moral, né? E entre esses autores ultraliberais, né, a gente tem os anarcocapitalistas, que são um tipo de autores ultraliberais. Eu diria também que você tem objetivistas, que é um outro grupo, né? E que é de fundamentação, vamos dizer, muito mais moral do que fundamentação econômica. Eles não têm muita fundamentação econômica, mas é moral, né? Você tem minarquistas, então você tem uma fauna, uma grande fauna aí de tipos de liberais, né? E essa fauna recente é uma fauna muito radical e extremista, né? Aqui no Brasil, o que tem prosperado em termos dessa fauna são os conservadores, né? Certas linhas de conservadores assentados principalmente numa teoria da conspiração, na verdade, não é nem uma abordagem científica, numa teoria da conspiração chamada de marxismo cultural, né? E tem muita gente que se alinha a essa ideia. Eu diria que o Brasil Paralelo, por exemplo, que está aí nas manchetes aí da semana, né, dos últimos dias, né? O Brasil Paralelo é um canal no YouTube, né? Talvez hoje seja uma das fontes de influência na internet mais importantes, eu diria, do pensamento conservador, mais do que o Instituto Momiss, que a gente estudou, mas eu diria que o Brasil Paralelo hoje é uma força poderosíssima de influência na internet, né? E um canal aí com 1.800.000 inscritos, né? Além de ter gente que banca esse canal, aí umas 300.000 pessoas que são assinantes e bancam o canal, né? E esse canal produz vídeos sobre história do Brasil, sobre a questão, né, das matas, reflorestamento, e eles são negacionistas, né? São negacionistas e conservadores, porque eles lançam mão de ideias assim variadas aí, né, para sustentar suas ideias, e acabam tendo também, fazem propaganda política implicitamente, né? Aí eles não se dizem bolsonaristas, mas nesse momento eles estão alinhados ao bolsonarismo. Eles dizem que o Bolsonaro é que é o paralelista,
né? O Brasil, e não eles são bolsonaristas, entende? Antes de ir à frente, eu tenho a impressão que quando você fala assim, já existe em outros países também, esses think tanks conservadores, eles são financiados a partir dos Estados Unidos? Eles são implantados aqui para formar pensamento? O que é o objetivo deles? Olha bem, se eu falar, por exemplo, tem algumas instituições, você teria talvez um apoio, né? Tem um mega think tank, que é estadunidense, né, chamado Atlas Network. Né? Esse mega think tank, ele é como se fosse uma incubadora de think tanks, vamos dizer, pelo mundo. Né? Eu não digo que eles financiam, mas eles auxiliam nos processos de montagem de think tanks nos países. Mas a gente não pode dizer que isso é um movimento estritamente de fora, né? Você tem uma militância também, né? Uma militância em que acontece normalmente dentro do país, né? E essa militância foi se consolidando no Brasil aí. A gente não pode dizer que isso vem tudo de fora, né? Isso é algo que também existe uma ressonância dentro do país dessas ideias. Essas ideias foram sendo alimentadas, né, de uma maneira um pouco mais suave, desde os anos 80, eu diria, né, e que a gente começa a ter think tanks aqui, principalmente ligados a empresariado, né, e isso acontece no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Né? Você tem a criação do Instituto Liberal no Rio de Janeiro, em 83, e depois tem algumas sucursais aí pelo Brasil afora, mas a sucursal mais importante é a do Rio Grande do Sul. Né? Isso tudo nos anos 80. Repare, é o empresariado brasileiro buscando essas ideias. Porque, na verdade, o empresariado brasileiro não tinha uma concepção liberal assim muito arraigada, né? Diferente nos Estados Unidos. Né? E repare que a academia, num primeiro momento, participava disso. Nos Estados Unidos, historicamente, os think tanks contavam com acadêmicos também. Né? Aqui foi uma iniciativa, na verdade, empresarial. Né? São empresários que se interessam por essa visão livre, principalmente no início do Hayek, do Friedman, eram os autores mais disseminados, né? E aí começa esse processo. Tem um historiador chamado Flávio Casimiro, que é a autoridade nessa discussão, faz esse resgate histórico mesmo dos think tanks liberais no Brasil, e ele data isso lá dos anos 80, esse primeiro think tank, né? Que a gente vê aí que acontece no Rio de Janeiro, 83, e aí eles fazem, 84, eles fazem tipo uma escola para formar empresário dentro de uma perspectiva, né, dentro de uma perspectiva liberal, que é o Instituto de Estudos Empresariais. No Rio Grande do Sul, repare, o Rio Grande do Sul é um reduto de empresários com essa concepção liberal muito arraigada. Esse processo vem lá dessa época. E esse Instituto de Estudos Empresariais começa a promover um evento chamado Fórum da Liberdade. Desde 88, esse evento acontece anualmente. Esse evento traz pessoas de fora, palestrantes também brasileiros, né, para divulgar as ideias liberais. E reúne toda a fauna. Se você quer toda a fauna de liberais, ultraliberais, liberais de sapatênis, todo tipo, estão ali, né, no Fórum da Liberdade, esse evento anual, que apresenta todas essas ideias, né? Isso, é um processo de formação do pensamento no Brasil, né? Pega também empresários, pega professores também que vão passar a ensinar isso nas suas aulas, né? Isso. Uma coisa assim de investimento de longo prazo, né? Para formar um pensamento. Né? Por que você identifica que a partir de 2008 ficou mais forte? O que aconteceu a partir de 2008? Eu penso que 2008, quer dizer, você tem uma crise desse capitalismo global, né? Você tem uma crise e com impactos muito sérios, né? De questionamento da ordem liberal, né? Quer dizer, da ordem neoliberal. Quer dizer, esse neoliberalismo ele não tinha sofrido nenhum ataque assim brutal, né? Mas a crise de 2008 é um ataque brutal,
né? E me parece que, como as respostas, do ponto de vista econômico, essas respostas elas eram menos plausíveis, né? Porque a gente só vê, pós 2008, baixo crescimento das economias, desemprego crescente. Quer dizer, como fazer face ao questionamento dessa ordem neoliberal, né, com esses resultados econômicos aí tão pífios, né? E com o próprio Estado tendo que intervir aí para socorrer bancos, socorrer financeiras, empresas. Né? Isso acontece no centro do capitalismo, que são os Estados Unidos, né? Mas no resto do mundo também. Quer dizer, transferir dinheiro público... Oi? Eles saíram para uma cruzada, né, forte. E se você pega os dados de número de think tanks, você tem instituições aí, mundiais que fazem esse levantamento, você vê que aumentou significativamente no mundo. Parece que eles partiram para fazer uma coisa mais, né, uma coisa mais organizada, né, e contando já com algo que já estava feito. No caso do Brasil, já tinha um trabalho feito. Só que ele muda qualitativamente de natureza. Né? Dá para dizer que, a partir de 2008, se estabelece um novo padrão de acumulação baseado na expoliação maior da população? Olha bem, eu penso que o padrão de acumulação ele se define do ponto de vista mais econômico, né? Então, isso já estava pré-determinado, já estava pré-definido. A questão é que a ideologia agora passa a ser um fator muito importante para segurar essa ordem, né? E aí, me parece que não é exatamente uma mudança de padrão, né? Esse padrão, que é o padrão neoliberal, que começa lá nos anos 70, né? Ele se estabelece nos países mais avançados nos anos 80, né? E se espraia pelo mundo nos anos 90, e se mostra meio assim, quer dizer, lembre que nos anos 90, aquele momento em que, né, o muro de Berlim cai, então assim, o capitalismo é a única opção, né? Então é um momento em que, né, a própria Rússia ela sucumbe, né? Sucumbe do ponto de vista até abre as portas para o capitalismo. Então você tem toda uma pressão e uma certa prevalência do capitalismo. Só que aí, em 2008, esse capitalismo neoliberalizado se mostra, ele é passível de morte, né? Ele é passível de morte, sofreu uma crise brutal. Então, me parece que a questão econômica, eu não digo que é um padrão, é um novo padrão. Pelo menos não dá para se dizer isso ainda. Pode ser que isso esteja em processo, mas eu não consigo visualizar mudanças. Eu vejo sempre mais do mesmo. E a lógica do neoliberalismo, né, tem um autor chamado são dois autores, na verdade, chamados Dardot e Laval, eles discutem que é como se o neoliberalismo se aproveita das crises, ele se fortalece mais ainda, todo tipo de crise. E aí você acha que é 2008, é uma crise final do capitalismo, né? E aí não, ele encontra elementos, se reinventa de diferentes maneiras e, novamente, parece um filme de terror, né? E, novamente, ele aparece com uma outra faceta, né? A minha impressão é que cada vez aparece uma faceta mais perversa. Uma faceta mais perversa, que é uma deterioração, isso eu observo. E que agora entra no campo político pesadamente, né? Na deterioração, né? E essa deterioração da democracia, né? Você tem uma autora muito interessante, que é a Wendy Brown, que eu uso no meu texto, né? Que ela discute os Estados Unidos, né? É como se... Eu gosto muito de olhar para os Estados Unidos, que antigamente tinha aquela coisa do efeito Orloff, né? Eu acho que a moçada de hoje em dia não sabe o que é, né? Mas antigamente tomar Orloff era legal, né? E aí, hoje em dia, claro que Orloff não é legal, mas aí a pessoa ia divulgar o Orloff e falou assim, você toma Orloff que eu sou você amanhã, né? Você vai ficar bem. Então, o efeito Orloff é esse efeito do dia seguinte. E eu acho que o Brasil, se a gente quer
saber para onde que o Brasil vai caminhar, a gente tem que olhar, eu olho para os Estados Unidos, porque essa coisa de homeschooling, por exemplo, isso começou nos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Essa cruzada moral que a gente está vendo no Brasil, isso é uma coisa dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Então, é como se a gente tivesse décadas, mas é o mesmo movimento. E você olha lá e vê, gente, é igual. Né? É muito. Então, me parece que esse olhar para os Estados Unidos, e essa autora, ela trabalha um conceito que ela chama de desdemocratização. Que esse novo momento aí do neoliberalismo, ele tem gerado um processo de desdemocratização, enfraquecimento das democracias. E a gente está vendo isso, viu nos Estados Unidos, né? E a gente viu isso aqui no Brasil também. Uhum. Neide, nós vamos fazer um pequeno intervalo por conta da questão eleitoral e voltamos num instante, tá bom? Tá bom. Estamos de volta. Você tocou num tema que eu ia abordar com você. Quer dizer, democracia combina com ultraneoliberalismo? E o que está acontecendo hoje com esses grupos ultraneoliberais no Brasil? Olha, eu penso que democracia não combina com o ultraliberalismo. Por quê? Porque essas ideias ultraliberais, o ataque delas, frontal, é principalmente, né, no caso, é o Estado, a dimensão política do Estado, entendem que, né, esses processos políticos eles devem ter algumas limitações, como a gente vê essas cruzadas contra aí, o próprio legislativo, né? E um aspecto muito importante é o aspecto do social, né? Eles veem o social como uma excrescência, né? Isso já está lá no pensamento do Hayek, inclusive, né? Você encontra fundamentos para isso, né? Que é como se o social, né? Essa ação do Estado no campo do social, ela fosse uma ameaça, né? E que o país estaria caminhando no sentido de um regime totalitário. Isso está lá no pensamento do Mises, está lá no pensamento do Hayek, né? Essa dimensão de questionar o social e a ação do Estado no campo do social, e que isso, Hayek, na verdade, e Mises fazem uma crítica ao estado de bem-estar social, né? Mas ao construir esse pensamento dentro dessa lógica assim tão dual, né? Que ou você tem uma democracia que seria uma democracia liberal e que aplica um ultraliberalismo, ou você teria nessa concepção desses autores algo que estaria caminhando, que tem intervenção do Estado, principalmente no social, e com isso vai estar caminhando em direção ao totalitarismo. Quer dizer, isso no discurso desses liberais, isso está posto. E a gente vê, hoje em dia, né, no senso comum, as pessoas dizendo, não, mas os governos do PT foram governos comunistas, né? Por que foram ou totalitários? É exatamente essa concepção de que, ao agir sobre o social, você estaria agindo numa esfera e que é um processo gradual que leva, inevitavelmente, a um regime totalitário. Isso está dentro desse pensamento ultraliberal, né? Essa concepção. Eu entendo isso, mas eu acho meio contraditório, porque esses mesmos empresários ultraneoliberais, eles demandam do Estado financiamento público para suas atividades, isenções tributárias, verbas de financiamento por exemplo, da safra, que vai ser colhida, quer dizer, recursos que são para pagar o serviço da dívida pública, que também é uma exploração, né, do dinheiro público para setores financeiros. Quer dizer, eles não dispensam o Estado, eles querem que o Estado financie o trabalho deles, não é isso? A lucratividade deles. Que diferença é essa? Estado para o social não tem Estado, mas para financiar o capital tem? Olha bem, realmente, né, algumas práticas pode ter alguma incoerência, né, com certos discursos, mas eu diria que se eu aplicasse o Rothbard aí na análise do que você está
mencionando aí, o Rothbard vai dizer o seguinte: imposto é roubo. Imposto é roubo, não se deve ter imposto. O Estado não deveria. Então, não pagar imposto, você está dentro do seu direito de não pagar impostos. De você se beneficiar do que está aí, porque, na verdade, o próprio Estado é uma excrescência. Né? Entende? Então, assim, essa relação, principalmente desses adeptos, isso no Mises, o Mises e o Hayek ainda, como eu disse, ainda aceitam alguma ação do Estado, e se o Estado vai ter que agir em alguma coisa, aceitam impostos, mas desde que não seja uma coisa exagerada. Né? Então, esse pessoal, eles estão defendendo, do ponto de vista, principalmente dessa parte tributária e de gastos, eles estão defendendo uma ação muito menor do Estado. Né? E dívida, nem pensar, né? Em dívida, né? E acham que essa dívida, muitas vezes, é fruto da própria incompetência do Estado, né? Então, eu não vejo, eu acho que você pode encontrar coerência, não nos liberais em si, mas você pode encontrar coerência desse comportamento, uma perspectiva assim, mais extremista mesmo principalmente o Rothbard, que é contra o imposto. Imposto é roubo. E você vê como essa ideia também tem se disseminado muito aí entre alguns segmentos, que é muito conveniente essa ideia, né? Quer dizer, num país onde não tem mais Estado, quem manda é o mais forte. Quem se apropria da riqueza produzida é o mais forte. Quer dizer, num jogo desse é um jogo de guerra, né? É um jogo de aprofundamento da desigualdade, não é isso? Sim, isso do ponto de vista das análises críticas, né? Você está usando um arcabouço crítico para fazer a sua análise. Mas, de um ponto de vista ultraliberal, a desigualdade é vista como algo favorável, que favorece o processo vamos dizer, de uma ordem. Porque, na verdade, um liberal acredita que você tem uma ordem espontânea aí, né, que opera, né, a partir dos indivíduos e das empresas. Essa ordem espontânea vai gerar uma harmonia. Né? E o que atrapalha essa harmonia é essa intervenção do Estado para além desse mínimo aí que se espera. Né? Então, essa discussão de desigualdade é uma discussão de pensamento crítico, não é uma discussão do pensamento sequer neoliberal, porque o neoliberal ele aceita a pobreza, mas não a desigualdade. Né? Então, ele não é à toa que um neoliberal aceita, como um Friedman ou mesmo um Hayek, ele pode até aceitar uma política de renda mínima, aí, tipo Bolsa Família, tipo Auxílio Brasil, pode aceitar isso aí. Mas o ultraliberal sequer aceita isso. Né? Então, desigualdade não é uma pauta desse pensamento. Né? Eles acham que isso aí é assim mesmo. Hoje, inclusive, eu estava dando uma aula, aí uma estudante virou para mim e falou que viu um vídeo de uma garota, deve ser uma garota riquinha aí, né? E essa garota estava dizendo que miséria sempre existiu. Qual o problema da miséria? Estava questionando, não é nem a desigualdade. Ou seja, ela reproduz o senso comum de um pensamento ultraliberal, que sequer a miséria é problema meu, né? Porque quando, pelo menos, um neoliberal reconhece que a miséria é um problema, porque você vai ter pessoas fora da lógica do mercado, então você tem que fazer uma política compensatória para inserir esse pessoal na lógica do mercado. Mas o ultraliberal sequer defende a miséria, faz parte da paisagem. Né? E o empreendedorismo surge aonde? Surge aí porque o empreendedorismo é um tipo de uma ideologia onde o sucesso é de muito poucos. A maioria não consegue empreender assim, né? Ele vem daí também? Vem principalmente o pensamento que gera muitas essas ideias do empreendedorismo, é o pensamento do Mises. Né? Isso está porque o Mises ele tem, inclusive, a própria ideia dele
Quer dizer, o livro master do Mises é Ação Humana, e ele identifica, vamos dizer, o agente dessa ação humana, o que ele chama de homo agens, é aquele homem que age, é o homem que empreende, né? Empreende em qualquer campo. Repare que essa ideia de empreendedorismo não é só empreender do ponto de vista econômico para conseguir seu sustento, é empreender quando você se casa, empreender quando você tem filho, e aí o seu filho é um empreendimento, né? É uma ação que você faz buscando, né? Então, assim, realmente, e o que tem alguns autores aí que discutem a partir dessa lógica, que essa lógica de ser o empreendedor de si mesmo. Você é um empreendimento, eu sou um empreendimento, e aí eu vou gerir a minha vida dentro dessa lógica de que eu sou um empreendimento, né? E eu tenho que dar resultados. Então, nas minhas escolhas tanto econômicas, quanto religiosas, quanto amorosas, né? Então, essa coisa... Porque, repare, esses autores não discutem apenas o campo econômico, eles discutem o campo, eu diria, moral, né? E no campo moral vai estar tudo. Está a cultura, está, vamos dizer, sua vida religiosa, né? Então, essa visão é como se... É o neoliberalismo, na sua normatividade, ele gerindo todos os espaços da vida, não apenas o espaço econômico, o espaço político, né? Mas ele vai gerir a partir da liberdade do indivíduo. Isso é que é a loucura. Ele não vai gerir dentro de uma ideia, uma Gosplan, uma coisa totalitária, né? Ele vai gerir dentro do espaço da liberdade. Mas é aquela liberdade que vai sendo condicionada por alguns elementos. Mas é como, né? É um tipo... Você escolheu, né? Você está escolhendo essa forma, né? Você está aderindo, se enquadrando nessa forma por uma decisão. Então, isso é que é mais louco, né? E se o seu empreendedorismo não deu certo, a culpa é sua, a culpa não é da sociedade. Não, né? Tem garantias. Não tem garantia. Se você fracassou, você é um empreendimento de si mesmo. Aí você fracassou. Você fracassou, é isso mesmo, faz parte da ordem espontânea, faz parte dessa ordem, né? Você veja bem como isso é perverso, né? Porque nós temos, por exemplo, uma grande parte da nossa juventude com uma escolaridade prejudicada pela pandemia, mas já era fraca antes. Se você jogar a ideia de que cada um tem que se virar e ser um empreendedor de si mesmo, que chances de sucesso tem essa grande maioria da nossa juventude, né? É muito preocupante isso, né? Inclusive, quando eu comparo, eu acho que aqui no Brasil a gente está seguindo, do ponto de vista da educação, exatamente essa lógica. Na pandemia aconteceu, foi um evento fortuito, né? E os impactos dela, né? E a gente segurou ali um pouquinho, teve um auxílio emergencial, né? Mas e aí? E esses efeitos deletérios aí, principalmente sobre a educação, mas não só na educação, né? Também do ponto de vista da assistência, você vai ver isso, né? Isso teria que ter, pensando de maneira diferente deles, teria que ter alguma política pública no sentido de corrigir. Aí quando você olha a Alemanha, por exemplo, na educação, o que a Alemanha fez? Né? A Alemanha agora faz, né? Está fazendo um tipo de programas com, vamos dizer, financiamento de todos os níveis de governo para políticas de compensação desses danos aí causados pela pandemia. Um país como a Alemanha age da maneira como, né, mais via intervencionismo estatal. Isso fere totalmente a lógica, essa lógica aí desse ultraliberalismo, no qual estamos metidos, né? Estamos metidos nele, não sabemos se vamos nos libertar disso, né? Porque... Dá um exemplo nessa campanha que você está acompanhando agora de iniciativas ultraneoliberais. De iniciativas neoliberais? É. Do próprio governo?
Não sei se do governo. Você estava falando que tem no plano moral, que tem no plano da política. Não, eu acho que essa campanha política mostra exatamente, né, essa imagem de por onde que esse conservadorismo e o ultraliberalismo, por onde eles trabalham no campo dos valores. E aí eles não entram nessas discussões mais econômicas ou de políticas. Né? Primeiro que as políticas, supõe-se que as políticas vão ser feitas pelas próprias famílias e pelos próprios indivíduos. Não há muito o que o Estado fazer. Né? Então, agora, nesse plano moral, né, aí entra também a influência dos conservadores. Né? Isso acaba abrindo espaço dos conservadores. E aí você vê uma campanha política totalmente contaminada por discussões muito mais religiosas, morais, do que efetivamente o conteúdo em si, do que aquele governo vai fazer. A gente que é economista fica meio, poxa, mas e daí? Não vai ter? Mas eu penso que esse é o contexto que a gente está vivendo. Né? Isso está acontecendo em outros lugares do mundo também. Né? Não só no Brasil. Você olha a Itália, você olha a própria França, né? E você vê isso acontecendo nos Estados Unidos. As pautas são pautas, muitas vezes, muito mais morais do que pautas de políticas governamentais. Né? Pois é, onde chegamos, né? Vamos fazer mais um intervalo agora, rapidamente, e já voltamos. É curioso pensar que nós estamos falando de um fenômeno internacional que se internaliza, ele não tem nada de original aqui dentro, né? Quer dizer, a Itália agora acaba de eleger uma extrema-direita também, nós temos essa divisão dentro dos Estados Unidos. É por isso que eu insisto na ideia de que depois de 2008, com as fusões, incorporações pelas grandes empresas que se tornaram mais poderosas que os próprios estados, a democracia foi para o brejo, sabe? Não há como recuperar isso sem enfrentar o neoliberalismo. Eu estou com a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua. Não discordo de você nesse sentido de que as coisas ficaram mais complicadas a partir de 2008, né? E que os ataques passaram a se dar, as crises passaram a se dar, né, nesse campo aí mais do político, principalmente, né, mas do social também. É como se o neoliberalismo, né, passasse a viver uma etapa assim, bem, já, vamos dizer, mais de precarização, de deterioração, né, mas que, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas, né, os indivíduos estão indo às ruas para perder direitos, né? E aí você vê como a capacidade de ideias, né? E esse uso desses mecanismos aí, que são os think tanks, né? E os mecanismos que são postos aí a partir da internet, principalmente, né? E como que faz diferença uma coisa dessa agindo sobre as pessoas, né? Então, acho que a gente vive tempos em que as ideias importam muito, né? E em geral, eu vejo o pensamento mais de esquerda se preocupa pouco com as ideias, né? E eu penso que a gente tem que se preocupar com as ideias também, né? E talvez criar novas ideias e pensar alternativas, né? Radicalmente diferentes disso que está posto, né? E não se preocupando tanto com a conjuntura, né? Trabalhar a conjuntura, mas, ao mesmo tempo, pensar utopias, né, que sejam realizáveis ou não, né? Porque, repare, esse pensamento liberal, ele esteve à margem, ele começou a ser construído, né, ali nos anos 20, no entre guerras, né, e ele esteve à margem, né? Ele era ridicularizado, ele começou a ser utilizado na prática e de maneira muito efetiva a partir dos anos 80, lá com a Thatcher e com o Reagan, né? Então, muitas vezes, as ideias, eu não acho que as ideias mudam o mundo, mas as ideias motivam as pessoas
motivam as pessoas para fazer mudanças, né? Eu penso que é importante, e eu vejo hoje quem que está mobilizando as pessoas. A direita está mobilizando as pessoas, e mobilizando de uma maneira que eu acho, ou seja, tem militância também nisso. Isso que eu acho inacreditável. E muitas vezes dentro das universidades, né, a militância de direita é muito mais forte do que, e mais animada, né? A gente chega a ter professores, né, por exemplo, muitas vezes ligados ao Novo, principalmente ao Partido Novo, professores de universidade, né, ligados ao Partido Novo, e que você vê empolgação. Eu tenho amigas, eu tenho uma amiga que tem esse perfil, e eu vejo a empolgação dela, a credulidade dela naquilo. Então, assim, acho que isso é uma coisa diferente que tá posta aí desde que começou nas universidades, aí nos estudantes, em 2011, né? E você vê dentro das universidades como o pensamento liberal tem crescido, né? E o que entusiasma essas pessoas? eu acho que eles acreditam, é como se essa utopia de valores, a utopia da ordem espontânea, a utopia, né, que é possível realmente de empreendedorismo. Eu acho que existe esse tipo de... Tanto que eu vejo estudantes, e isso me levou a estudar, a minha preocupação com esse tipo de... Meu Deus, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com a universidade, com alunos, com, né, professores? Claro que não quer dizer que é um movimento majoritário, principalmente da parte de professores, não é, né? Mas é a tal da revolução cultural que esse pessoal está querendo fazer, uma revolução. Eles estão... Na verdade, a gente está vivendo, do meu ponto de vista, um momento de guerra cultural e de revolução cultural. Eles estão fazendo. É isso que a direita está fazendo, né? E aí, onde é o ponto de ataque? A parte da cultura, né? A cultura, assim, entendida assim, em termos mais abrangentes, não cultura estrito senso. Cultura é a educação, né? Visão de mundo, visão política, a cultura em si, né? Como é que é seu entretenimento, né? Por exemplo, tem visto propaganda, aquelas séries Sex and, né? Ou Sex and City, né? Ou algumas séries americanas que são muito frouxas, vamos dizer, nos costumes, e aí muita contra-propaganda. Você entra, muitas vezes, na internet, em coisas para comentar sobre isso, e você vê uma contra-propaganda falando, questionando, um material muito bem feito, normalmente. Então, acho que a gente vive... E a esquerda também de calça curta diante dessa guerra. Claro que é uma guerra que quem está agindo é só a direita que está agindo. Eu não vejo essa... Né? O combate parte da direita, e é um combate virulento. Eu acho que você tem razão, porque quando falam que a nossa sociedade está polarizada, isso suporia dois polos atuando ativamente. E nós estamos vendo muito mais a extrema-direita atuando, né, e o outro polo democrático de defesa de direitos na defesa, né, na resistência, sem poder ocupar a agenda, sem poder determinar os temas de discussão no meio público. É preocupante isso, não é? Mas os meios de comunicação têm ajudado, não tem? Não, na verdade, esse processo vamos dizer, os meios de comunicação, do meu ponto de vista, estão dominados por essas ideias aí de marxismo cultural. Quando você vê que, vamos dizer, alguém que escreve, você vê um Hélio Beltrão, que é do Instituto Mises Brasil, adepto do marxismo cultural, essa visão do marxismo de guerra cultural, né, contra o esquerdismo. Ele escreve na Folha de São Paulo, né? E aí eu sou de uma época que Folha de São Paulo era uma referência fundamental para você se instruir, né? E aí você tinha os grandes economistas que escreviam na Folha de São Paulo, e hoje você tem quem são os grandes aí
esse Reinaldo Azevedo, os grandes da mídia aí são todos de direita e são, muitos deles, adeptos dessa concepção de marxismo cultural. Então, a imprensa está dominada, do meu ponto de vista, dominada porque se curvou diante, vamos dizer, desses influencers aí, né, de mídias sociais, e é isso, né? Então, eu acho que eles estão em guerra. Só quem, às vezes, não se deu conta somos nós, né? Esse pessoal está em guerra e a guerra é pesada. Neide, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Eu falei que ele passava rápido, né? Quer dizer, de fato, quando a conversa é interessante, ela vai correndo, nós não percebemos o tempo. E nós temos 2 minutos para acabar o nosso programa. Eu quero deixar esses 2 minutos à vontade para que você nos transmita uma mensagem, levando em consideração, inclusive, que estamos a 10 dias das eleições, né? O que você quer nos dizer? Bem, eu penso que as pessoas têm que ter um olhar crítico, e muitas vezes o olhar crítico não é simplesmente você desmerecer essas pessoas que, por vezes, estão falando coisas que parecem absurdas, né? Muitas vezes esses conservadores e ultraliberais falam coisas que nos parecem totalmente absurdas. Mas eu digo que essas ideias, elas estão fundamentadas, principalmente nesse ultraliberalismo, e eu veria, né, isso no Mises e no Rothbard, né, e estão fundamentadas também, aí, no caso, é uma teoria da conspiração, mas não quer dizer que isso é desprezível, né? Isso também nos Estados Unidos essas ideias circularam, e no resto do mundo elas circulam, e não é trivial lidar com isso. Então, o que eu diria para as pessoas, não personalize isso, não considere o seu marido, o seu amigo como um inimigo, porque que seja que ele seja, vamos dizer, adepto do bolsonarismo, ou seja, bolsonarista. Eu penso que a gente está vivendo um momento de muita, vamos dizer, é tudo muito sutil, a forma de manipular, na verdade, as pessoas, e a gente não deve considerar que as pessoas são burras pelo fato de estarem... E aí a gente tem que tentar restabelecer algum nível de civilidade aí nesse contexto. E não adianta a gente simplesmente se separar, porque a guerra, né, é isso que alimenta essa guerra, que eles puxaram essa guerra, né? E o que alimenta essa guerra é a gente se posicionar exatamente do lado e entrar na guerra com as mesmas armas que eles usam, né? Então, é o conselho que eu daria. E, claro, que avalie, né, com atenção, porque o quadro que se avizinha não é bonito, né? Uma continuidade do governo Bolsonaro, do meu ponto de vista, é um desastre, vai ser um desmonte, porque eles estão em guerra, o objetivo deles é desmonte, não é construir nada. Como já guerrearam contra a ciência e tecnologia, guerrearam contra o ensino superior, e essa guerra vai seguir, porque eles são como cruzados, né? Eles são, nós não somos os pagãos, entendeu? Mas eles são os cruzados. Então eu vejo com preocupação, é claro, mas ao mesmo tempo a gente tem que encontrar saídas e que não estão dentro desse âmbito, dessa guerra cultural que eles lançaram, e eles capitaneiam essa guerra. Muito bem. Eu quero agradecer muito a Neide César Vargas por esse ótimo papo, muito esclarecedor, oportuno, né? E agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.